Paz do Senhor, amados irmãos. Este é mais um devocional do canal Devocional com Deus, e hoje vamos dar sequência ao poderoso capítulo 8 de Romanos. Se você acompanhou a reflexão anterior, versos 6 até 9, agora vamos mergulhar nos versos 10 e 11, que revelam a esperança da vida no Espírito mesmo quando o corpo está marcado pela morte. Texto bíblico, Romanos 8, versos 10 e 11. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Paulo, o apóstolo dos gentios, segue explicando em Romanos 8 a transição entre viver pela carne e viver pelo Espírito. Estes dois versículos enfatizam que mesmo que o corpo físico esteja sujeito à morte e fraquezas por causa do pecado, o Espírito Santo gera vida, esperança e ressurreição. A carta foi escrita a cristãos em Roma, muitos deles enfrentando perseguições, enfermidades, desafios e até a possibilidade da morte por causa de sua fé. Paulo os consola com a certeza: a vida em Cristo vence até a morte. Ponto negativo: o corpo ainda sofre por causa do pecado, mesmo sendo salvos. Paulo não esconde a realidade: mesmo com Cristo em nós, o corpo continua sujeito à morte física, doenças, envelhecimento e tentações. O pecado afetou a criação e o corpo humano. Por isso ainda enfrentamos fraquezas, dores e limites. Muitos crentes se frustram por acharem que, ao aceitar Jesus, todos os problemas físicos ou emocionais acabariam automaticamente. Mas a verdade bíblica é que, enquanto estivermos neste corpo, o pecado ainda deixa marcas, até que sejamos transformados completamente. O primeiro homem, da terra, é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. 1 Coríntios 15, verso 47. 3 pontos positivos: o que recebemos com o Espírito habitando em nós. Primeiro, o Espírito vivifica o nosso interior com justiça. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Romanos 8, verso 10b. Mesmo que o corpo físico esteja morto por causa do pecado, o nosso espírito é cheio de vida. Essa vida não vem por méritos nossos, mas por causa da justiça de Cristo, que foi imputada a nós pela fé. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, verso 21. Isso nos garante liberdade, paz com Deus e a certeza de que somos espiritualmente vivos e reconciliados. Segundo o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em nós. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Romanos 8, verso 11. Paulo faz uma declaração extremamente poderosa: o Espírito que venceu a morte, que ressuscitou o Filho de Deus, é o mesmo que vive dentro do crente. Isso significa que nenhuma prisão emocional, nenhuma doença, nenhum medo ou cadeia espiritual é mais forte do que o Espírito Santo. Há poder de ressurreição em nós. O Espírito em nós nos fortalece, nos levanta, nos renova e nos garante vitória sobre qualquer tipo de morte. Terceiro, a promessa de ressurreição futura para o corpo mortal. Também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos 8, verso 11b. Esse versículo aponta para a esperança final do cristão, a ressurreição dos mortos. Sim, haverá um dia em que este corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade, e a morte será tragada pela vida. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15, verso 53. Essa é a promessa de glorificação. O Espírito é a garantia de que seremos transformados à semelhança de Cristo. Jesus é o centro dessa verdade. Ele morreu, sim, mas ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. E agora, todo aquele que está em Cristo recebe o mesmo Espírito e participa da vida eterna, começando aqui e agora. Jesus venceu a morte, e quem está nele nunca morrerá espiritualmente. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, verso 25. Qual é a sua confiança, no corpo que se desgasta ou no Espírito que vivifica? O corpo envelhece,
O mundo pressiona, as emoções falham. Mas se o Espírito de Deus habita em você, há vida abundante, esperança eterna e poder de Deus agindo mesmo no meio da fraqueza. Declare hoje: meu corpo pode se enfraquecer, mas meu espírito vive pela justiça de Cristo. Deixe o Espírito de Deus te levantar, te renovar e te fazer viver com esperança eterna. Deus abençoe, amamos vocês. Comente aí, #vivificado pelo Espírito.